Internacional e falar um pouco sobre imagens de satélite que foram divulgadas pelo Centro de Estudos Estratégicos, que confirmaram que a Venezuela está desde novembro do ano passado reforçando a presença militar na fronteira com a Guiana. Nas imagens é possível ver o aumento de obras e a presença de equipamentos militares perto ali da região de Essequibo. Algumas áreas da floresta tropical foram desmatadas recentemente para a construção de novas infraestruturas e também é possível observar a presença de veículos blindados ali naquele local. Na reunião que foi comandada pelo Itamaraty, aqui no Brasil, Venezuela e Guiana concordaram em não fazer o uso de força na questão que envolve Essequibo, mas esses movimentos chamam a atenção e preocupam. Gustavo Segré, como é que você vê essa insistência da Venezuela, mesmo diante de uma situação que já está posta? Olha, não há a menor possibilidade de concessão, nem de tratativa, nem de nenhum diálogo que remeta à entrega dessa área para a Venezuela. A palavra de Maduro é mais falsa que uma nota de $3. Não existe. Ninguém acredita porque não tem. Então, quando você vê o Maduro falando, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não é para acreditar. Está colocando em prisão pessoas que são do setor opositor. Fizeram a reunião junto com o Itamaraty, Celso Amorim participou, colocaram, não, vamos respeitar. Não está respeitando absolutamente nada. E essa determinação do Maduro coloca num cheque muito complexo a posição do Brasil, porque o Brasil, de alguma maneira, avalia essa reunião, essa tentativa de busca de paz. E Maduro não está nem aí com nada. Então, me parece que essa é uma colocação preocupante, porque demonstra que o Maduro não vai respeitar absolutamente nada e que a única coisa que interessa é buscar alguma forma para continuar se mantendo no poder. Concorda, Luiz Felipe Dávila? Concordo com gênero, número e grau que o Segré falou. Aliás, o que a diplomacia brasileira devia estar fazendo nesse momento é reunindo todos os outros países da América do Sul, inclusive convidando os Estados Unidos para participar de uma força-tarefa para frear Maduro. Maduro é um mentiroso contumaz que não respeita um único acordo, um único contrato que faz. Portanto, não adianta sentar à mesa e conversar com uma pessoa que não vai cumprir absolutamente nada do que foi acordado. Então, está na hora de termos uma ação orquestrada dos países da América do Sul, junto com demais países, principalmente os Estados Unidos, para mostrar claramente que se Maduro for adiante com esses planos, que haverá sim retaliação dessas potências para frear essa ambição desmesurada desse ditador irresponsável da Venezuela. Ô Piperno, os Estados Unidos já retomaram as sanções, que tinham tirado em relação à Venezuela, justamente por conta dela não estar cumprindo nada do que foi acordado lá atrás em relação à transparência nas eleições ali no país, E aí o Maduro começa a trazer a teoria de que está sendo ameaçado, de que houve tentativa de assassinato, enfim, para justificar a forma como ele vem lidando com o processo eleitoral que poderia tirá-lo do poder, caso encontrasse um adversário ali que atendesse às demandas daquela população. Eu quero entender de você, Fábio Piperno, se você, assim como o Dávila, percebe que as autoridades dos outros países, inclusive do Brasil, precisam se posicionar de uma maneira um pouco mais intensa. Claro que ele é um crápula que não é confiável, mas por enquanto continua jogando para o público interno. A movimentação, por enquanto, é dentro de território venezuelano. Eu acho que ele vai continuar fazendo isso até o encerramento do período eleitoral. Então, ele, de uma forma cruel, arbitrária, autoritária, ele caça os direitos eleitorais de todos os principais opositores. Isso é uma medida covarde, uma medida de força e, obviamente, de alguma forma, isso em algum momento vai ter que ser punido. Agora, eu também continuo achando que ele não vai cruzar algumas determinadas fronteiras, alguns determinados limites. Até porque, se ele fizer isso, aí sim ele corre o risco de alguém entrar lá e acabar com o jogo dele. Você acha que é assim, Gani? Olha, eu discordo aí um pouco do Piperno. Até defendi sempre nesse programa que poderia ocorrer o que está ocorrendo hoje, essa movimentação, uma ação mais concreta. Eu disse que o presidente ditador Maduro seria capaz disso para desviar
atenção do seu desastre, do seu governo socialista, ainda mais numa época de eleição. Isso causa aí alguma união nacional e coloca a culpa naquele inimigo externo. Quer dizer, a gente está ruim nessa situação porque a gente não tem a Guiana. Mas o fato é que o tipo de pessoa que é absolutamente perigosa, Evandro, são essas pessoas com, eu diria, uma reduzida capacidade intelectual, autoritárias e com iniciativa. Então, essas pessoas a gente pode esperar qualquer coisa. Então, de fato, a gente pode esperar, sim, alguma ação efetiva. Diferente de outros autocratas no mundo, que são muito mais estratégicos, né? Esperam muito mais tempo, sei lá, Putin, Xi Jinping, o Maduro é muito diferente disso e causa muito mais medo nesse sentido, embora o poder bélico dele seja bem menor do que os que eu citei. Dávila, você vê esse cenário mais caótico também? Não, veja, e aí eu discordo do Piperno, que a história que o Maduro está fazendo isso só como um showdown eleitoral. Eu não acho que é isso, não. Eu acho que se não tiver uma reação diplomática orquestrada dos demais países da América do Sul com os Estados Unidos, que isso pode sim acabar em guerra. Porque o ditador não pensa de maneira racional. A gente está tratando aqui como se o Maduro fosse uma pessoa racional. Ele não é, ele é mentiroso, contumaz, ditador e irracional. Então, sim, a única coisa para frear é ele entender que haverá uma reação coletiva da comunidade internacional, principalmente aqui na América do Sul, para freá-lo. Porque se ficar o Brasil numa conversa mole com o Maduro, os outros países tudo caladinho em volta, ninguém faz nada, ele vai se tornando cada vez mais corajoso para uma eventual ação militar. Então, eu acho que é fundamental nesse momento o Brasil parar com essa diplomacia ridícula de militância de esquerda e agir como uma nação importante, responsável, juntar, sim, à direita, tanto a Argentina, como o Uruguai, como o Paraguai, e aí também outros países como o Chile, para a gente poder agir de maneira conjunta, para mostrar que, se Maduro passar da linha, haverá sim uma reação conjunta de todos os países e não como uma coisa isolada. Fala, secretário. Oh, de Maduro a gente não pode esperar absolutamente nada. Não tem coerência, não tem nenhuma questão que tenha a ver com o cuidado até da população. O objetivo do Maduro é continuar deixando as pessoas pobres. 94,5% da população venezuelana é pobre, mas ele tem dinheiro para mostrar essas questões de força, de armas e de exército. Então, eu vou pela linha. Ele está tentando isso para tentar unificar um pouco o país, para descuidar essas questões políticas e eleitorais e tentar se manter no poder, porque ele sabe que se perder as eleições, ou ele vai terminar preso, ou ele vai terminar em algum outro país, Rússia, China, Nicarágua, sei lá onde. Vamos falar um pouquinho